sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pira Podcast. E hoje, para você não pirar, a gente vai aprender um pouco sobre medicina quântica. Isso mesmo, já ouviu falar? Nunca? Eu não conhecia também. Então vamos descobrir o que é medicina quântica com uma especialista que é a doutora Júlia Sgarbi. Doutora Júlia, obrigada por ter vindo, Imagina. viu? Para esclarecer nossas dúvidas sobre essa novidade, né? É uma novidade? Sim, para vocês sim, né? Mas é uma medicina antiga. Ah, entendi. Mas está sendo mais usada Agora. recentemente. Entendi. Entendi. Bom, para começar então, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho de você pra gente. Muito prazer, meu nome é Júlia, como ela disse. De formação, primeiro eu fiz dermatologia. Me especializei em tricologia, que é medicina para tratar cabelo. Preciso. Depois eu fiz gastro e no vem e vai da pandemia, né? Eu me deparei com a medicina quântica e a medicina energética. E daí, por conta da vida, eu acabei trazendo isso para mim e acabei juntando esses todos os conhecimentos. Da medicina quântica, da medicina da tricologia, né? E da gastroenterologia funcional. Que legal. Que é o que eu faço também. Então, você trata essas outras especialidades também com medicina quântica, é isso? Sim. Ai, que legal. Bom, explica então pra gente o que é, afinal, medicina quântica. Medicina quântica é o uso da física quântica, né? A gente é uma medicina vibracional. Então, a física provou pra gente, isso há muitos, muitos anos, que tudo é energia. Nós somos uma energia condensada em matéria. Então, nós temos a gente tem o nosso corpo físico, nossos corpos sutis, né? Então, a medicina quântica é tratar o paciente como um todo, não só o corpo físico, mas todos os corpos sutis do paciente e o corpo mental e emocional. E os corpos sutis a gente inclui o corpo espiritual através de energia, porque antes da medicação agir no corpo, a energia age. Então, a medicação primeiro chega a informação energética para depois chegar a informação da medicação que você engole, seja um comprimido alopático ou não. Então, antes de ter a bioquímica nas células, entrar e sair nutrientes, primeiro há a biofísica dentro das células. Então, a física quântica conseguiu provar isso e é o que a gente usa. Então, a gente trata o paciente mais com energia, para a célula mudar a informação dela e o medicamento começar a agir mais rápido. Olha, que legal. Mas você também trata de tudo, de qualquer problema que o paciente tem hoje em dia, ou você fica só nas duas especialidades mesmo? Não, como eu fiz gastroenterologia funcional, acaba sendo uma medicina integrativa, eu acabo tratando o paciente como um todo, porque a gente não pode só olhar para um órgão, né? A gente tem que olhar para o paciente como um todo, porque aquele órgão depende de outros órgãos para funcionar. Então, eu olho como se fosse um clínico geral. Legal. Né? Um clínico geral, então trato do corpo como um todo, tenho ênfase nesses dois e pego todos os corpos sutis, que é a parte da medicina vibracional. Legal, então independente do que a pessoa tenha, ela pode te procurar. Sim. Ah, legal. Mas por que exatamente você escolheu estudar e se aprofundar na medicina quântica? Que você viu alguma coisa na medicina quântica? Como você conheceu? O que fez você falar, não, eu quero agora me especializar nisso? Foi durante a pandemia, na verdade. O meu marido teve uma complicação por conta da picada, né? E fui atrás dos conhecimentos que eu tinha da medicina tradicional. A gente foi em vários médicos e a gente não estava conseguindo entender uma causa. O que tinha acontecido? O que tinha acontecido. Só que um pouquinho antes disso, um mês antes disso, eu fui fazer um curso que falava um pouco de medicina quântica, mas era algo muito sutil. E aquilo ficou na minha cabeça, mas eu não entendia muito o que era aquele curso. Era um curso de tricologia, mas e falava um pouco de energia, eu não estava entendendo. E daí, quando aconteceu tudo isso, eu comecei a ir atrás desses estudos. E daí eu consegui ajudar ele a reverter as coisas da picada por conta da medicina vibracional. Então, foi por conta da vida mesmo, não foi Que legal. Mas normalmente acontece muito sempre. Isso, né? A gente vai atrás do conhecimento porque a gente está doente ou algum familiar muito próximo, né? Que legal. Explica pra gente, então, qual
seria a maior diferença dessa medicina que a gente conhece e que você já trabalhou por muito tempo para a medicina quântica? A medicina tradicional, se você for reparar, ela tem muitas especialidades dentro dela. Então, as especialidades, elas olham muito para aquele órgão em si. O cardiologista normalmente olha só para o coração, acaba não olhando para o paciente como um todo. Daí vem a medicina integrativa, a medicina funcional, que acaba olhando para o paciente como um todo, interligando os órgãos e tratando o paciente inteiro. E a medicina quântica, ela vem para tratar o paciente inteiro no corpo físico e o paciente inteiro em todos os corpos sutis e espirituais. Então, porque a maioria das doenças começam nos corpos sutis para depois ser instalados no físico. Então, ela acaba abrangendo literalmente o ser como um todo. Que legal. Tanto que muita coisa começa aqui na nossa cabeça primeiro, Sim. e depois o corpo vai reagindo àquilo. Se a gente não cura aqui antes, né, não Sim. trata antes, vai pro corpo, né? Às vezes uma dor na coluna, Sim. né? Enfim, a pessoa trava, ou sei lá. Uma alergia até, né? Começou na cabeça, na mente também antes, né? Só você pegar um exemplo muito simples. Tem pessoas que quando ficam muito nervosas, ficam com muito dor de estômago ou tem muita diarreia. Então, passou por qualquer acontecimento que te deixa muito nervoso, a pessoa já vai soltar o intestino. Ela está com alguma infecção intestinal? Não. Foi a cabeça que deu comando e ela teve um quadro de diarreia ali, né? Verdade. Então, o quanto que a mente comanda o corpo. E se eu vou numa consulta de medicina quântica, como é que é? Qual a diferença ali na hora da consulta, né? De quando eu sento com um médico normal, vamos dizer assim, e quando eu sento ali para ser atendida por um médico quântico? Tem uma diferença nesse passo a passo da consulta também? Tem a diferença. Como toda consulta de qualquer médico, a gente conversa, tenta ver a queixa do paciente, né? Pede os exames bioquímicos e de imagem, se for preciso, né, para entender o que causa, o que está acontecendo no corpo físico do paciente, e eu entro com o exame de biorressonância. É um exame onde a gente usa a técnica da radiestesia, que é uma técnica milenar, que antigamente eles usavam para achar água no subsolo, que a gente pode usar o pêndulo, a gente pode usar um aurímetro, ou existem hoje tecnologias físicas de biorressonância que a gente pode usar através de um computador, que daí não é manual. E então, depois dos exames de colher a história, entender os exames de sangue que eles fazem, os bioquímicos, eu vou com o exame de biorressonância. Do exame de biorressonância, eu rastreio o paciente. Se ele está intoxicado por metal, por parasita, por solvente, se ele está com deficiência nutricional, porque muitos nutrientes a gente não consegue dosar em exame de sangue, né? Depois eu vou ver alimentos, tem algum alimento que não está compatível com o paciente, né, tanto energeticamente quanto na digestão, né? Aquele alimento que não cai bem, ou que a pessoa tem uma alergia e nem sabe. O aurímetro, eu uso muito o aurímetro e o pêndulo. O aurímetro, ele vai... a técnica de radiestesia é uma técnica energética. Então, a gente tem frasquinhos, a física conseguiu capturar a frequência. Então, tudo é frequência, tudo é onda no universo. Uhum. Então, a banana, ela tem uma onda, uma energia ali. E a física conseguiu capturar a energia da banana, por exemplo, né? E daí, quando eu pego a energia da banana e vou próximo do seu timo, que é a glândula onde tem a energia, onde acumula energia no seu corpo, ele vai mostrar se aquilo está te fazendo bem ou se você consumir aquela banana tanto faz como tanto fez, ou se ela vai te fazer mal. Então, através disso, a mesma coisa, vamos supor, com solvente, cloro. Você está intoxicada por cloro ou não, né? Ele vai me mostrar. Daí, eu também tenho testadores de partes emocionais, mentais, espirituais, equilíbrio de chakras. Então, a partir daí, quando a gente faz isso, na técnica da radiestesia, a gente abre o campo energético do paciente. Então, os seus corpos sutis emanam uma frequência. Então, se você está emanando uma frequência de raiva, né, todos os seus corpos vão sentir aquela raiva. Então, quando eu consigo abrir o seu campo energético, tudo que o paciente sente, eu acabo sentindo também. E daí eu consigo testar
a parte emocional e espiritual e ver qual que é o problema no corpo sutil, qual é o corpo sutil que está com problema, né? Porque as doenças começam no corpo sutil e tentar ajudar ele a encontrar esse caminho. Então, o exame de biorressonância vai me ajudar muito, porque primeiro que na primeira consulta, normalmente o paciente não se abre inteiro. E testando e fazendo a radioestesia, eu consigo detectar coisas que o paciente não me fala. E daí é um jeito mais fácil de eu ajudar o paciente a ficar mais à vontade e contar o que está acontecendo. Que legal. Né? E aí, dessa maneira, você consegue muitas vezes ir na causa do que de repente está dando aquela dor de estômago, por exemplo. Sim. E a pessoa não quis falar, e aí de repente você vê que ela tá estressada, ou com raiva, ou com mágoa, não sei, esse tipo de coisa. Sim, porque todos os sintomas físicos, eu vou testar se aqueles sintomas está relacionado com o que está relacionado? Com alguma emoção, com algum sentimento, algum trauma, né? Ou com alguma intoxicação, Isso, com algum... eu vou testar aquilo ali. Ah, que legal. E quando você fala, né, dos nossos corpos, até o corpo sutil, e, por exemplo, que tem a energia da banana, quando a gente fala de energia, a gente tá falando de frequência, né? Sim. Porque, assim, muita gente que nunca ouviu falar de física quântica e tudo mais, vai ficar assim, né? Nossa, mas que é isso, não é? Mas a física quântica é uma ciência, né? Sim. E que tudo isso é provado, certo? Sim, a frequência, um jeito mais fácil da gente explicar, lógico, você vai no YouTube, você acha vários vídeos de comprovação científica de física quântica, né? Um jeito mais fácil de explicar é a gente falar de rádio. Né? Como é que você consegue ligar o rádio no seu carro? Porque alguma estação colocou a frequência X e daí você, com o mesmo aparelho, consegue ligar a mesma frequência e você escuta o rádio. Então, a célula ela se comunica assim. Então, vem um nutriente, né? Então, o que eu falei, antes da bioquímica vem a biofísica. Então, como se ele começasse a emanar uma frequência de rádio falando, é só glicose, eu tô passando. Então, ele tá acionando via rádio, vamos supor, as células que ela tá passando. E aquela célula que precisar da glicose, daí vai fazer a bioquímica, vai abrir, pegar a célula e colocar para dentro dela e utilizar do jeito que ela precisa. Então, é uma comunicação energética. Por isso que a gente fala que a biofísica vem antes. Por isso que se a gente tratar biofisicamente, você vai agir mais rápido do que de forma bioquímica, porque ele precisa saber que aquilo que está passando, ele precisa daquilo para colocar para dentro da célula. Entendi, que legal. E, assim, como você falou, é um estudo milenar, né? Uma técnica, um estudo, uma medicina, não sei, milenar. Mas eu acho que é novo para a população no geral. Você sente que as pessoas ainda têm medo, preconceito, de falar, mas eu vou me consultar assim. As pessoas acham que é bobagem. Os seus colegas de medicina, por exemplo, como que muitos reagiram em relação a isso? O que o pessoal da própria medicina fala? Né? Que tem umas pessoas mais céticas, né? Sim. Não sei. Tem muito preconceito, sim, ainda, porque a gente não aprende isso na faculdade, né? A faculdade ensina muito a medicina tradicional, né? E muito a farmacologia ali. Então, a gente trata tudo através do comprimido, do que vem da farmácia em si, né? E não pensar que aqueles sintomas podem vir de uma emoção, de um trauma, né? De alguma coisa que aconteceu na sua infância e ficou no seu inconsciente, né? E aquilo foi reverberando no seu corpo físico. Então, tem muito preconceito ainda, assim, por conta disso. Mas aqueles que já fazem uma medicina integrativa, funcional, que hoje em dia está um pouco mais comum, eles já têm a mente mais aberta e sabe que a parte mental tem muito a ver com seus sintomas, né? Mas tem muito preconceito, principalmente aqueles que não acham que, como é que fala? Reposição de nutriente é desnecessário, né? Ou desparasitar com uma frequência maior é desnecessário, ou, é bobagem, você acha que eu vou me intoxicar por cloro? Só se eu beber um cloro, né? Se eu cheirar o cloro todo dia que alguém tá passando, eu não vou me intoxicar. Entendi. Então, essas pessoas realmente de uma medicina mais tradicional têm a cabeça bem fechada, então elas são as mais preconceituosas na parte energética. E engraçado, né? Porque a pessoa que estudou medicina, ela entende, teoricamente, de ciência, né? E como a gente tá falando, a física quântica é uma ciência, né? Mas, realmente, eu acho... Não sei, não dá para entender, né? Porque que a pessoa não consegue achar que aquilo é ciência também, né? Mas, enfim,
Acho que é isso, né? As pessoas, sei lá, eu espero que as pessoas se abram, porque imagina como ia ser bem mais efetivo, né? Os diagnósticos, tudo, se todos os médicos também usassem isso, né, Ana? Acredito que futuramente sim, porque agora a física quântica ela está começando a implementar a inteligência artificial para fazer diagnóstico e tratamento. Então, para você usar uma inteligência artificial, eu preciso saber de física quântica. Então, futuramente, eu acredito que daqui uns 20 anos, porque isso é muito usado, a física quântica, a medicina quântica é muito usada na Alemanha. Olha. Então, eu acredito que daqui uns 15, 20 anos, as pessoas vão estar abrindo mais a cabeça, porque vão querer usar a inteligência artificial no seu dia a dia, né? Sim. Você falou das intoxicações, né? Por exemplo. No dia a dia, o que a gente tem no dia a dia que pode intoxicar a gente e a gente nem perceber? Por exemplo, quando você fala do cloro, nos produtos de limpeza, ou, por exemplo, piscina que tem cloro, essas coisas? O jeito que a gente mais se intoxica por cloro, além daquelas pessoas que trabalham mesmo de limpar, né, que respiram a cândida, né, a famosa cândida, ou cloro, todo dia, é pelo chuveiro. Porque tem cloro na água, Porque tem cloro né? na água, principalmente quem mora em São Paulo, há umas semanas atrás estava com muita salmonela, então, não sei se você percebeu que o cheiro da água de casa estava um cloro muito forte, porque eles tacaram muito cloro para tentar matar a salmonela, e quando a água está com cloro, ela está quente, ela evapora, é o jeito que você mais se intoxica, porque você vai inalar aquele cloro pelo nariz, vai entrar pelos poros da sua pele. Olha. Então, você está se intoxicando todos os dias com cloro. E hoje em dia a gente tem filtro de cloro que a gente pode colocar no chuveiro. E daí tem alguns filtros que filtram mais algumas coisas. Porque na água que vem da rua, tem muita porcaria. Tem medicação, tem hormônio, tem flúor. O cano, às vezes, está com fungo, né? Então, o cano, às vezes, é de plástico. E daí fica batendo sol, libera um monte de substâncias. Então, a água da rua é a água que mais está contaminada, né? Caramba. Outra coisa que a gente mais se intoxica todo dia é o alumínio. Porque o alumínio, ele tá em tudo. Ele tá na pasta de dente. Tudo que você comprar que tem caixinha e tem alumínio dentro, aquela substância, um suco, um leite. Então, coisas de caixinha, normalmente, que né? que não for... tudo que for de caixinha vai ter aquele alumínio dentro. Tá contaminado por alumínio. Né? Então, o alumínio é o mais fácil, porque ele vem na água da rua. Ele vem na pasta de dente, tem... Shampoos, tudo que for brilhoso de shampoo, que tiver glitter, tem alumínio. Olha. Então... Nos sucos de caixinha, Nos sucos né, de caixinha, leite. Se você fizer alguma coisa no forno e tiver o alumínio encostado, porque hoje a gente pode usar própria manteiga, né? Sim. Se tiver o alumínio encostado. Mas normalmente tem gente que também põe alumínio em cima de uma comida, é isso? E vai pro forno. O alumínio é o mais fácil da gente se intoxicar, porque ele tá no que a gente come, no que a gente usa. A gente ingere, né, bastante. Acaba ingerindo. E o que a intoxicação por alumínio e por cloro podem causar na gente, por exemplo? Antes de falar de intoxicação, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente, para poder tratar o paciente, a gente tem que fazer uma limpeza do terreno biológico. Eu tenho um peixe nadando num rio todo sujo. Não adianta eu dar um monte de remédio para esse peixe, ele vai começar a melhorar e vai continuar nadando nesse rio sujo. Então, eu preciso limpar o organismo como um todo. Tá. Então, se eu estou intoxicada por alumínio, provavelmente estou intoxicada por vários outros metais ou solventes, né? Então... Nunca peguei um paciente com intoxicação de um solvente, por exemplo, e só tem aquilo. Não tem intoxicação por nenhum metal, nada daquilo. Então, sempre vai vir mais que uma coisa quando a gente faz esse diagnóstico. Entendi. Então, é mais difícil dizer a intoxicação por cloro dá isso, por alumínio aquilo, por não sei o que Eles podem dar vários sintomas. O Mas alumínio... são todos os tóxicos no geral, é isso? Isso, o alumínio, por exemplo, ele imita o cálcio. Então, ele entra no lugar do cálcio no osso. Então, ele vai fazendo uns buraquinhos e não deixa o cálcio se ligar no osso. Então, a pessoa tem mais chances de fazer uma osteoporose, de fazer uma fratura de osso, porque ali não tem cálcio e tem um monte de alumínio no osso. Entendi. Né? O flúor, por exemplo...
ele na tireoide, ele imita o hormônio da tireoide. Então, ele se liga na tireoide no lugar do hormônio da tireoide, não deixando ela ali. Então, uma das causas de hipotireoidismo é porque está intoxicado por flúor, né? E daí, ele não, é como se a célula, o corpo não reconhecesse mais o hormônio em si da tireoide, só reconhecesse o alumínio. Entendi. O alumínio não, o flúor. É, o flúor. Né? E o flúor tem nas pastas de dente? Ou não tem mais? Tem na pasta de... Hoje existe as pastas de dente que são sem flúor, né? Mas onde mais a gente... Na água. Ah, na água tem flúor. Na água, quando vai no dentista fazer as limpezas com flúor. Sim. Né? Ainda mais que é mucosa, então você vai absorver muito mais flúor dali. Entendi. Tem mais alguma coisa no dia a dia que a gente possa consumir muito flúor? Sem querer? A água é o que mais a gente consome, né? Tá, mas na água. E você falou da tireoide, né? Tem algum outro exemplo de coisas que podem intoxicar a tireoide e dar problemas de tireoide, além do flúor? Como você falou? A tireoide, ela tá muito ligada ao intestino. Quando eu tenho uma alteração intestinal de microbiota, uma barreira intestinal comprometida, né? As células do intestino enterócitos estão ali para nos defender. Por conta não só de contaminação externa, né, mas por conta do nosso emocional, uso de antibiótico há muito tempo, drogas, medicações, essas barreiras do intestino, elas vão se abrindo. E quando o intestino começa a entrar um monte de substância ruim, o intestino se desequilibra, ele vai desequilibrar a tireoide também, ele tem uma ligação muito grande. Então, sempre que eu ver a tireoide, eu vou ter que olhar o intestino, porque às vezes o problema está lá embaixo. Entendi, é uma ligação mais do intestino até com algum tóxico, Sim. né? Falamos do flúor, do alumínio, cloro. Tem mais algum tipo de tóxico? Chamo de tóxico mesmo? Assim, no nosso dia a dia? Tem muitos, né? Plástico, por exemplo, né? Que são os xenoestrógenos, então ficar bebendo água em garrafa de plástico, né? Principalmente tudo que tem alterações de temperatura, você congela ou tem muito calor, você comprou a água de plástico, a água na garrafa. Você não sabe como é que ela foi para lá, quanto tempo ela ficou no caminhão tomando sol, né? O quanto tempo ela ficou no mercado, e essa alteração de temperatura vai liberando xenoestrógeno, que são substâncias que imitam hormônios, né? Então, e comida também, você guarda uma comida num Tupperware e vai esquentar esse Tupperware, por mais que está escrito livre de BPA, que Eu ia perguntar disso. O problema é que todo plástico é derivado de petróleo. Os outros derivados de petróleo, fora o EPA, eles também são xenoestrógenos. Já tem muitos artigos mostrando que não é só o EPA que é o vilão. O problema. Existem outros. Então, o ideal é sempre você estar num Tupperware de vidro, né? Porque ficar com esse Tupperware para cima e para baixo, pôr no micro-ondas, vai soltando xenoestrógeno. Então, você vai imitando, essas substâncias vão imitando hormônios, daí você vai fazendo deficiência hormonal e se intoxicando por esses plásticos. Colher que você mexe em casa, aquela de plástico, de silicone. Porque tem o plástico também. Tem o plástico e daí vai em alta temperatura, então você vai mexer a comida em alta temperatura. Colher de silicone, então, para de usar. É melhor a de madeira, a de bambu. Caramba, tá. E garrafinha BPA free também, não adianta? É melhor de vidro. Tá. Ou de aço cirúrgico. Tá, eu ia falar de alumínio. Não, né? Daí o alumínio vem também nas panelas, né? De alumínio, os tefaus, né? Que fica arriscado outra vez. O tefal, ele é um plástico. Toda vez que você vai cozinhar e a panela de tefal tá cheio de risquinho que já saiu o tefal, a comida, são micropedaços que vão soltando de tefal, que são microplásticos, e você acaba comendo aquilo. E esses microplásticos é muito difícil de tirar. Vou trocar todas as minhas panelas. O ideal de panela é panela de vidro ou panela de aço cirúrgico. As panelas de aço cirúrgico são as melhores e duram a vida inteira. Tá. Né? Elas não são baratas, mas a durabilidade dela você praticamente eterna. Você nunca vai trocar. Tá. Pera que eu ia perguntar da colherzinha de bambu, então, né? Ah, e garrafinha de cobre, que o pessoal tem falado. Você já ouviu falar? Não. Mas pode ser bom? Ou não? Não recomendo. Tá. Aço cirúrgico ou de... Como é que fala? De vidro. De vidro, mas tem umas que não é alumínio dentro,
Que o cobre... Porque tem uma coisa que falam que a gente precisa de cobre, é isso? Sim, é que a gente tem um metal que ele é tóxico e o metal que, dependendo da forma que ele tá quimicamente, a gente consegue absorver e a gente precisa daquele metal, né? Mas existem o metal que, dependendo da forma que ele tá na natureza, ele tá tóxico, ele não é um nutriente para você. Tá. Olha, vamos trocar panelas, colheres... Tapewares. É verdade. Só de vidro, então, agora. Só de vidro. O que mais? Então, fala mais alguma coisa aí pra gente já ir se desintoxicando. O que mais tem do nosso dia a dia que é super tóxico? Os shampoos. Ah, os shampoos. Os shampoos também, além de metal pesado, ele tem muito xenoestrógeno, né? Ele tem muito petrolato, protetor solar. Protetor solar. E aí, por exemplo, shampoo, protetor solar, precisa estar... assim, o que eu leio que tem que estar sem? O protetor solar, ele tem que ser físico. Os químicos, eles sempre vão ter produtos que vão causar algum mal, né? Entendi. Quando você vai olhar na caixinha, ele sempre vai estar escrito se ele é químico ou físico. Hoje em dia, existem marcas, muitas vezes delas veganas, e eles mostram bem claramente no rótulo que eles são livres de qualquer coisa derivada de petróleo, qualquer coisa que são xenoestrógeno. Hoje em dia está tendo muita marca desse jeito. Legal. Né? E tem outras marcas que não, que usam tudo que dá cor, normalmente tem chumbo, tem metal pesado para dar a cor daquela substância, né? Então, procurar esses shampoos mais veganos, mas tem muitas marcas que são assim, né? Tem muitas marcas quânticas que fazem produtos além do produto, eles têm energia, frequência ali de melhorar o cabelo, de alisar ou de dar nutriente. Então, o que é você ter uma informação no produto? Eu tenho um shampoo com uma informação de fatores de crescimento. Então, além de você passar, ele vai deixar informações. Então, como eu falei, a célula primeiro vem a informação energética para depois fazer. Então, aquela célula já vai estar com a informação de crescer cabelo. Caramba, então tem cosméticos quânticos? Tem. Menina! Gente, já quero! Eu até falei aqui em off pra você, né, que eu conheci recentemente os fitoenergéticos, né? Eu ganhei 2, assim, como sprayzinho, sabe? Como se fosse, não exatamente um perfume que você coloca aqui, mas você joga assim no ar e deixa ele cair em você. E que ajudam, né, a equilibrar a nossa frequência. Então, como a moça me explicou... As plantas, elas são energia, né? É verdade, emanam energia. Bom, como você falou tudo, né? Emana uma energia. Então, enfim, é verdade. Pensando bem, então tem os fitocosméticos, seria isso? Sim, podemos falar que sim. Ai, que legal. Gente, vamos procurar, né? E o legal dos cosméticos tópicos que a gente tem no mercado hoje é que, vamos supor, um sérum para você passar no rosto para rejuvenescer, então ele já vem com informação de estímulo de colágeno, vem com informações de fechamento de poros, de o que você quiser ali, dependendo do qual que você selecionar, né? Qualquer um vai ter a informação. Então, o que eu vejo hoje em dia é que a pele recupera muito mais rápido, o estímulo é muito mais rápido, né? Que legal. Você tem na cabeça algumas marcas que você pode indicar, por mais que a gente não tenha patrocínio, tudo bem? A Eora, que é uma marca que eu gosto bastante. Tá. Eora Brasil. Tem a Itatinga Produtos Naturais, que tem frequência, né? Que eu tô falando. Isso, que tem frequência. Quero cosméticos quânticos. De cabeça me veio essas duas. Ah, tá ótimo já. Pra quem não conhece nada, já dá pra gente dar uma pesquisada e escolher alguma coisa. Bom, eu tô preocupada agora. Não preocupada, não pira, tudo bem. Mas eu quero saber o que mais que tem muito no nosso dia a dia, né? Então, falamos das panelas, dos potes, shampoos. Tem mais alguma coisa que é bom a gente ficar de olho? Ou, no geral, é mais isso mesmo? O que a gente tem que se preocupar que daí não é tanto metal assim, são as contaminações que a gente fala de... O que a gente está vendo muito hoje em dia são as contaminações por fungos, né? Mas daí isso não vai ser de contaminação externa, né? Tá. Principalmente em grãos, né? Então, quem está muito acostumado a comprar oleaginosos a granel,
Né? A gente não sabe como foi armazenado, quanto tempo aquele amendoim, por exemplo, que é o que mais tem intoxicação por fungo, é o amendoim, há quanto tempo ele está armazenado até chegar na sua mesa, né? Que o problema, além de muitos, o amendoim, por exemplo, ser um alimento alergênico, mas o maior problema dele são as contaminações por fungo. As farinhas, por exemplo, estão no mercado há quanto tempo ali? E as farinhas, por exemplo, atraem muito ácaro. E daí muitas pessoas têm intolerância, não é a farinha em si, e sim ao ácaro que está dentro daquela farinha. Então eles começam a ter reações cruzadas por conta da contaminação que a gente tem daquilo. E aí, o que a gente tem que fazer para evitar isso? Oleaginosa, o melhor jeito de a gente adquirir eles são aquelas que são a vácuo. Tá. Que elas vêm a vácuo. Então ali não vai ter proliferação de nada. E se você vai comprar uma grande quantidade, então você saiba que essa grande quantidade você vai usar num período curto de tempo. Você não vai deixar na sua casa por 6 meses, porque daqui a alguns meses, ela vai, por conta do calor e da umidade, dependendo da cidade que você tá, vai ter proliferação de fungo ali. Certo. E daí você vai se autocontaminar por conta da contaminação, do armazenamento que você deixou ali, né? E hoje existem... O da Clark foi uma americana que estudou muito isso há muito tempo atrás, ela já é falecida, e ela que começou com algumas coisas de biofísica, e hoje em dia existe uma empresa no Brasil que chama Nova Ciência, que é uma das pioneiras no Brasil de aparelhos biofísicos que estão trazendo a inteligência artificial junto. Ela tem um prato, né? É um prato que você põe o que você quer em cima, vamos supor, eu comprei um amendoim, né? E eu ponho um amendoim em cima, e ligo o prato. O prato vai durar mais ou menos uns 30 segundos, ele vai emanar uma luz, né? E dentro desse prato, ele vai liberar frequências, mais ou menos umas 450 frequências. Vamos supor, de patógeno, ele vai pegar os principais patógenos. Então, os principais fungos que normalmente tem em comida, os principais parasitas que normalmente a gente tem em comida, né? Tipo salmonela, essas coisas assim. E ele vai emanar uma frequência para neutralizar, quebrar aquela frequência. Então, a molécula do fungo, ele vai tentar quebrar a molécula no meio para o seu corpo não absorver. Então, não é que ele está tirando o fungo do amendoim. Tá. Ele está mascarando, vamos supor, aquele fungo para quando você consumir, o seu organismo tentar não identificar e ele ser eliminado. Então, não ser intoxicado. Isso. Então, ele tem frequências de metal pesado, né? Ele tem frequências de xenoestrógeno, de cloro, de solvente, né? De cloro, de flúor. Então, é um jeito, porque a gente vive num mundo tóxico, a gente não tem como a gente viver numa bolha. Né? Então, é um jeito da gente usar antes de consumir aquele alimento. Ah, legal. Como se desse uma limpadinha ali naquele alimento. Para você o seu corpo não entender que aquilo ele tem que absorver, eliminar aquilo. Legal. Você falou dos aparelhos biofísicos. É a mesma coisa do que você estava falando? Os aparelhos biofísicos, eles têm para várias funções no corpo. São aparelhos que a gente trata através de frequência, né? Então, existem aparelhos que eu posso emanar uma frequência de uma célula saudável. Então, vamos supor, eu sei que tanto fisicamente quanto energeticamente, vamos supor, o meu fígado está ruim, né? Porque antes de eu ter uma doença, eu tenho uma deficiência energética, né? E depois eu tenho a deficiência do corpo físico. Então, eu consigo emanar energia de um fígado sadio, ou eu consigo dar... Estou fazendo uma desintoxicação, uma desparasitação do paciente. Então, ele emana uma frequência inversa do parasita. Vamos supor, eu tenho uma tênia, e daí ele ajuda a matar mais rápido aquela tênia, né? Tem os de metais pesados, que é um da água do pé, que ele emana a frequência ao contrário. Daí o metal, como se fosse um ímã, o metal vai sendo atraído pelo ímã, que é o aparelho da máquina, e para eliminar aquele metal mais fácil. Legal, esse eu já fiz da água do pé. Isso, tem o que ajuda a função cerebral, você ter uma sincronia nos hemisférios. Então, legal. É tudo à base de frequência de energia, né? Que legal. Você falou do chumbo, e chumbo tem muito em tinta de cabelo, né? Muito. Mas também, hoje em dia, tem tinta de cabelo sem chumbo, porque eu procuro usar assim, porque eu pinto o cabelo. Não tem jeito, a não ser que eu fique grisalha, eu ainda não estou preparada. Mas, falando na tinta de cabelo, além do chumbo, o que mais que pode super intoxicar a gente? De tinta de cabelo?
eles têm muito conservantes, né? Conservantes não, muitos solventes, Ah, tá. né? Então, os solventes em si podem intoxicar a gente. Entendi. E dá alergia também, né? Engraçado, uma vez eu nunca tive alergia de tinta, e aí eu eu sempre usava uma marca, né, que é vegana até, então ela é mais natural, não tem muitas coisas tóxicas. E aí eu vi uma marca mais barata, tava querendo economizar na farmácia, e dizia sem amônia. Legal, sem amônia é bom, acho que é bom, né? Todo mundo fala, amônia também é ruim. E eu fui provar, fui testar essa tinta e já fui passando, porque eu nunca tive alergia de nada. Menina, mas começou, assim, eu tava na metade, começou a inchar meus olhos, minha boca, eu sozinha em casa, tipo. Aí a hora que eu vi que não parava de inchar, eu enxaguei rapidinho no chuveiro e corri pro hospital. Assim, me deu uma reação, enfim, que eu nem sabia que eu teria. Então, às vezes, tem muitos... Eles tiram uma substância e colocam uma um pouco mais forte, né? Pois é. Porque muitas vezes eles precisam vender o marketing, tipo, sem amônia, mas... Aí você morre com tem outra. amônia, mas tem outra que tá mais forte que a amônia. Às vezes é pior, né? Pois é. Você explicou do protetor solar, por exemplo, que é físico ou químico. Na tinta tem esse tipo de coisa também, pra gente ficar de olho? Qual que seria melhor de comprar? Não? Não. Tá. Que triste. Como é que eu faço? Tem alguma dica, realmente ver alguma mais natural, seria isso? Isso, se você puder usar Rena ou aqueles, né, que fala? Sei, Rena. Que vai saindo no banho também. Sei, que é mais um... Esqueci o nome também, gente. Alguém sabe aí? Alguém aí do estúdio? Eu esqueci. Você passa, mas que não é tinta, é tipo um... Gente, vocês aí sabem, não né? precisa aí não precisa nem descolorir o cabelo. Quanto só... mais, que daí vai saindo aos poucos no banho, né? Isso. É melhor do que a tinta. Entendi. Lógico, quando a gente tem fio branco, às vezes não tem muito o que... Apesar que a Rena ela cobre o fio branco, né? Talvez a sua frequência de ter que passar vai ser mais frequente que a tintura. Não sei. Não sei, preciso dar uma olhada Eu não pinto nisso. cabelo, então eu não sei de dizer. Mas eu tenho cabelo branco desde que eu era nova, sabia? Desde a adolescência. Então a genética tá forte aí. A genética... Tem frequência pra alinhar e deixar os fios, sei lá, alguma coisa assim? Vai saber, né? Tem frequência pra tudo. Tem coisa que a gente consegue tirar o frizz. Agora, em relação à cor de cabelo... Não. Tá, tudo bem. Já tá ótimo. Ainda sem não. Frizz, sem ter que ficar passando um monte de químico no cabelo que as pessoas passam, né? Pra tirar o frizz. Gente, que maravilhoso, né? Tem muita coisa legal. Sim, é um mundo novo, né? Um mundo melhor, inclusive, sim, bem né? melhor. Sem químicos, sem a gente ficar se intoxicando e tendo um monte de problemas por conta dessas intoxicações, né? Que outros problemas a gente pode ter com essas intoxicações do dia a dia, né? Você falou da tireoide. Tem mais alguma coisa que é comum, que é frequente? O mercúrio, né? É algo que muito frequente. O mercúrio, ele... Tem muita gente ainda, hoje em dia, que ainda tem aquelas amálgamas, aquelas obturações escuras. Aquilo são ligas de mercúrio, né? Então, quem tem aquelas obturações precisa retirar com segurança com um dentista biológico, porque você está se intoxicando pelo mercúrio 24 horas, né? Porque ele fica emanando metal ali. Mercúrio, antigamente, usava-se muito como se fosse um conservante de vacinas. Né? Então, hoje em dia, muitas vacinas já tiraram o mercúrio da sua composição. O que o mercúrio pode causar na gente? Assim? Problemas neurológicos, principalmente. Caramba. Né? O alumínio pode causar muito Alzheimer, o mercúrio também pode causar tanto Alzheimer quanto alterações de você ficar mais depressiva, mais irritado, você não consegue raciocinar direito, pensar direito, ele vai bloqueando certos lugares do cérebro e vai atingindo mais o sistema nervoso central mesmo. Caramba! E o mercúrio a gente encontra mais, assim, no dia a dia, seria mais nessas obturações? Sim, o que mais a gente se contamina porque é o que eu falei, 24 horas você tá ali. Mas tem alguma coisa que tem mercúrio mais, assim, no nosso dia a dia? Em casa, coisa assim? Olha, na água sempre tem mercúrio, mas que eu me lembre agora, não veio nada na minha cabeça. Eu já ouvi falar que, por exemplo, se você consumir muito peixe... sim, isso, peixe tem muito mercúrio.
Porque as águas estão contaminadas, Sim. né? E muitos alimentos podem vir com contaminação por conta do lençol freático, né? Principalmente naquela região de Minas Gerais, onde tem as minas e tem muita intoxicação por igual a Mariana ali, que teve As usinas. as usinas, e daí teve as contaminações. Então, a contaminação do lençol freático não é só naquela região, pode ficar a bons quilômetros de distância. Então, às vezes, o alimento que você está plantando, a terra está contaminada por metal, então ele já vem absorvido por metal. Às vezes até nos legumes, então. Sim. Olha, caramba. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado são os glifosatos, né? O que são os glifosatos? Que são agrotóxicos. Com certeza. De preferência consumir orgânico, né? Em São Paulo ainda eu acho que é mais... o problema é que você vai no mercado, muitas vezes não tem tudo que você quer orgânico, né? Mas mesmo assim, aqui em São Paulo, pelo menos, né? Tem bastante restaurante com orgânico. E a gente consegue ter mais acesso hoje em dia, né? Tem algumas feiras, até aqui perto de onde a gente tá, no Parque da Água Branca, tem feira de orgânico, né? Que é terça, sábado e domingo, se eu não me engano. E hoje em dia tem bastante, não sei como é nas outras cidades, mas em São Paulo a gente vê bastante esse tipo de entrega, sabe? Que você não escolhe o alimento que você quer, mas eles entregam caixas de orgânicos e aí com o que chegar você vai variando e pensando na sua alimentação. É interessante também porque às vezes a gente acaba até variando mais nos alimentos que a gente está comendo, né? Porque a intoxicação por agrotóxico, o glifosato, por exemplo, ele bloqueia alguns receptores hormonais, né? Então, às vezes, alguns problemas hormonais que você tem é por intoxicação de glifosato. Então, como se a célula tivesse os receptores aqui para ligar os hormônios e ele como se apagasse. E daí, o único jeito que a gente consegue é desintoxicando e dando frequência para aquele receptor voltar a saber que ele tem que reconhecer o hormônio X. Entendi. Ele tem que reconhecer a testosterona, por exemplo. Então, na minha prática, a única coisa que eu consigo desintoxicar de glifosato é através de frequência. Entendi. Olha só. E problema hormonal pode te dar várias coisas, né? Porque ele vai pegando receptores de todos os hormônios que você tem. Seja tireoide, seja o homem ou a mulher, a parte ovariana, a parte testicular e vai indo. Às vezes até a pessoa não consegue engravidar, por exemplo, uma questão de infertilidade, às vezes pode ser essa contaminação de agrotóxicos que afeta os hormônios. Olha que loucura, gente. Aí às vezes a pessoa tá lá fazendo 1000 tratamentos e... Nossa, é muita coisa, hein? É muita Super coisa. interessante, eu estou amando. Gente, eu já tô pensando aqui no segundo episódio desse papo, porque não vai dar pra falar tudo e tirar todas as dúvidas hoje, hein? Tá. Quando eu tenho consumido um pouco seus conteúdos, que é bem legal, inclusive, sigam a doutora Júlia, viu? Tá aqui na tela pra vocês, tá na descrição do vídeo também, o Instagram dela, o @ dela e outros contatos que ela quiser passar pra gente, a gente coloca aqui pra facilitar. E você fala de chakras também, né? E aí eu já imagino os médicos mais velhos, né? Nossa. Mesmo assim, algumas pessoas vão falar, médico falando de chakra, que história é essa, né? Mas você explicou que tem a questão do corpo sutil, né? Então chakra é um negócio real, né? Não é bobagem, que muita gente que... É que antigamente chakras, isso, quem falava muito são os terapeutas holísticos, né? Que fazem reiki, que fazem outras terapias mais assim, não médicos em si, que é o que eu falei. Na faculdade a gente não aprende sobre chakras, Exato. né? Mas até podia, né? Porque é alguma coisa que vai ajudar bastante. E acho que antes também os terapeutas holísticos não tinham muita credibilidade. E agora essas terapias complementares, né? Como é que chama? Esqueci. Terapias holísticas. Como a gente diz... Integrativas. Obrigada, que Danilo falou pra gente. As terapias integrativas são mais respeitadas, né? E acho que isso também entra... né, de repente. E na minha prática, para poder ter um bom resultado com o paciente, eu preciso encaminhar para esses terapeutas. Legal. Né? Muitas vezes eu não consigo fazer tudo à base disso, né? Legal. E como é que é essa coisa do chakra? O que a gente sabe com os chakras? Ou que os chakras desalinhados podem causar, sabe? A gente tem a ver com a nossa saúde? Pronto. A gente tem o nosso corpo mental e emocional, né? Que tá ali a todo vapor, toda hora. Às vezes... com mágoas, com ressentimento, com coisas que a gente falou, igual aconteceram
na infância, ficou no nosso inconsciente, ou você fica engolindo muitas situações, né, e você não trata aquilo. Qual que é a função do chakra? O chakras, ele é como se fosse um filtro do corpo mental e emocional para o corpo físico. Então, ele tenta filtrar o tanto de energia e emoções que você fica gerando nesses dois corpos, para não atingir tanto o corpo físico. Ou não atingir, né? Ou pelo menos ser uma peneira para atingir uma intensidade menor. Quando a gente fica com uma emoção específica correspondente a algum órgão, que daí cada chakras, a gente tem tem vários chakras, na verdade, né? Tem gente que vai falando que tem mais de 20, 30, 40, né? Depende da linha que você segue. Então, a gente fica com aquela emoção mais repetida por muito tempo. Chega uma hora que os chakras, vamos supor, o chakra laríngeo, que a gente estava falando de tireoide, ele não consegue filtrar aquilo. E depois de muito tempo, ele não conseguindo filtrar, como eu falei, antes de ter a alteração no corpo físico, eu tenho a alteração energética. Então, a energia da tireoide vai se alterando por conta de alterações nos corpos sutis. E daí o chakra não consegue dar conta, né? Daí ele pode ficar... A energia da tireoide, vamos supor, ele pode ficar hiperestimulado ou com uma energia muito baixa. Vai depender da emoção que você está ali gerando e remoendo ali naquela região, né? Entendi. E daí, depois de um tempo que a energia completamente cai, daí vai se dar o problema no corpo físico, né? Então, o importante é a gente identificar o que está acontecendo nos corpos sutis, porque não adianta eu tratar fisiologicamente, se toda hora, energeticamente, eu não consigo equilibrar. Então, preciso de equilíbrio, tanto energético quanto fisiológico. E, por exemplo, o que pode levar a desequilibrar o chakra laríngeo, né? A laríngeo da tireoide, por exemplo. O chakra laríngeo, ele está muito relacionado com emoções, com vulnerabilidade, com medo de se expor, medo de ser vulnerável, medo de enfrentar as decisões, se expressar, né? Ou de ficar engolindo muitos problemas, engolindo muitas situações e não consegue colocar aquilo para fora, né? A tireoide, ela está relacionada com o metabolismo. Então, uma das alterações de efeito sanfona, né? Que você engorda e emagrece, você entra com medicações e daí você fica super magra, daqui a pouco você começa a descontar na comida, porque você está com um desequilíbrio no seu emocional, o chakra não conseguiu conter e daí teve a reverberação na tireoide. Ou pessoas que têm muitos nódulos, né? Que ficam engolindo muita coisa, não conseguem colocar para fora, então toda essa energia, esse acúmulo de energia desses problemas que está engolindo, fica tudo em forma de nódulos, né? Entendi. Então, por isso que a gente tem que tratar todos os corpos. Olha, que legal. Eu lembrei, eu tenho um nódulozinho, que não é nada, já fiz até, mas mesmo não sendo, de fato, um câncer, coisa assim, pode ser algum desequilíbriozinho. Sim, pode até... Tipo, é um nódulo benigno. Isso, o interessante, o importante é tratar para isso no futuro não ser um gatilho para desenvolver alguma coisa pior. Entendi, eu fiz punção até. E aí disseram que não tinha nada, então... mas é melhor eu ficar pensando o que esse nódulo tá fazendo aqui, né? Investigar isso. Legal, bom saber, porque às vezes a pessoa pensa assim que é só se ela tá doente de fato, às vezes não, já... O ideal é a gente agir nessa fase, né? Enquanto não tem uma doença em si estabelecida. Legal, muito bom. E, assim, em relação... Fala um pouquinho dos outros chakras, que pode ter com mais frequência, por exemplo, aqui, pode pegar a tireoide. Um chakra que eu pego muito alterado é esse aqui no meio do peito, né? Que eu falei que a gente tem o chakra coronário, que a gente tem a glândula timo, né? O timo fica aqui. Fica aqui, atrás do lado do coração, nesse ossinho no meio dos mamilos, no meio do peito, né? É um local que a gente tem muito ressentimento, muita mágoa, muita tristeza, né? E ele acaba pegando a parte do pulmão também, então é muita tristeza, muito ressentimento. Quem tem, como é que fala? A autoestima muito baixa. Então, a gente equilibrando os chakras, muitas vezes a gente fazendo terapia neural, que é a introdução de procaína nos chakras, no timo, a gente consegue melhorar esse aspecto de se sentir mais bonita, de se sentir melhor, de se dar o auto-amor, né? De se auto-valorizar.
Colocar o que você falou no timo? Eu gosto muito de fazer terapia neural. É uma procaína é um anestésico, tá. né? Só que o efeito da procaína hoje em dia não é físico, é mais energético. Então, ele libera muitas emoções, ele libera você... ele muda a frequência daquele local. E a pessoa fica mais leve. Fica mais leve. A autoestima melhora demais ali. Caramba! Então, às vezes, a gente não consegue descobrir em si por que a autoestima daquela pessoa é tão baixa, mas a terapia neural consegue libertar. Caramba, que legal. E aí você falou do pulmão, então, por exemplo, pessoas que têm algum problema no pulmão pode estar relacionado... Muita tristeza. Olha, caramba, que legal. Dá mais um exemplo de outro chakra pra gente, assim, que de repente pode acontecer, pode ter muitos casos. O chakra frontal aqui, que é esse, o famoso terceiro olho, né? Pessoas muito estressadas, muito nervosas, que têm os pensamentos muito acelerados, né? Que não consegue ter paciência nem com ela mesma, né? Muito mais com os outros. Uma irritabilidade exacerbada, né? Olha. Então, vem do chakra frontal. Caramba. E aí pode causar o quê? Por exemplo, dor de cabeça? Dor de cabeça, depressão, ansiedade, toque. Olha, entendi. Aí vai nas questões mentais também. Isso. Tudo relacionado à questão mental? Eu uso muito a radiestesia para entender qual que é o chakras que está alterado e qual que é o sentimento que está ali. Lógico, a gente tenta conversar com o paciente, ver o que ele traz ali para mim. Através da radiestesia do pêndulo, eu vou testando qual chakra está alterado, né? Eu vou tentando equilibrar, mas não adianta eu equilibrar hoje se a parte emocional continuar, amanhã está desequilibrado. E daí, na radiestesia, eu uso muito... tenho muita parceria com terapeutas holísticos que abrem o campo energético mais do que eu consigo abrir. E os seus sintomas, a sua emoção hoje, ela reverbera no seu campo. Então, pela radiestesia, eu consigo saber. A sua tristeza hoje está relacionada com algo que aconteceu na sua infância. Uma briga que você teve com seu pai. Você não vai me contar. Mas eu consigo enxergar aquilo no campo. Então, a tristeza está relacionada com... Vamos supor, hoje você tem pneumonia de repetição, por exemplo, né? Então, a sua tristeza hoje está relacionada com situações da infância que te trouxeram muita tristeza, mas que está no seu inconsciente. Você não fica lembrando dessa situação todos os dias. Então, além de tratar o corpo físico ali, tanto desintoxicando como ajudando o pulmão a se recuperar, eu tenho que tratar essas emoções. E daí, muitas vezes, eu uso as terapias holísticas, né? Eu gosto muito de hipnose, de barra de axis, de terapias mesmo, né, com psicólogos. Na radiestesia, eu vou testando o que você vai responder, né? Eu vou testando se você vai responder bem em sessões de hipnose, né? Se você precisa de uma terapia, uma outra terapia, qual que é o caminho? A acupuntura vai te resolver, vai te ajudar, né? A medicina tradicional chinesa vai ajudar muito a equilibrar os corpos sutis com o corpo físico. Então, e o campo energético me mostra o que você está aberta a responder e o que você vai responder melhor na terapia, né? Que legal. Gente, estou apaixonada. Isso é medicina, hein? Você falou do chakra aqui do terceiro olho. E aí eu lembrei da glândula pineal, famosa glândula pineal. Queria que você explicasse pra gente o que é a glândula pineal, para que ela serve, o que ela faz, enfim, vamos falar da glândula pineal. Fisicamente, a glândula pineal, ela faz a produção da melatonina, né? O hormônio, que é muito conhecido como hormônio do sono, mas é a glândula que é o hormônio mais antioxidante do nosso corpo. Então, a função da melatonina é mais ser antioxidante do que em si fazer a indução de um sono, né? Então, se você não dorme, você produz pouca melatonina e o seu corpo tem menos ferramentas para se desinflamar sozinho, né? Ser um antioxidante. Mas a principal função, que na minha prática, né, que eu vejo da glândula pineal, é a comunicação com o seu eu superior, a comunicação com aquela sua intuição, né? Aquela vozinha que fica ali, não vai por aqui, vai por ali. Pega um casaco, não pega, né? A sua comunicação com o seu eu superior. E daí, quando a gente vai falar de espiritualidade, né? É isso que a gente precisa, é fazer essa comunicação com o eu superior, ativar, através da glândula pineal que a gente consegue ativar a chama trina, que é a energia, né? O centro energético que a gente mais tem ali.
Porque o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente reverbera no campo. Então, você está com pensamentos positivos, então a sua malha magnética está positiva. Então, você vai atrair situações positivas para você. Se você está com pensamentos muito negativos, você vai atrair coisas negativas para você, né? Então, a glândula pineal, ela faz essa comunicação, né? Então, se você quer se desenvolver espiritualmente, é ali que você tem que focar. Legal. E já ouvi falar também que tem coisas que, como se fechassem mais a sua glândula pineal e outras coisas que deixam ela trabalhar melhor, coisa assim. Fisicamente, intoxicação por flúor faz atrofiar a glândula. Isso, atrofiar a palavra. Né? Mas, se você tem muito medo tenho medo de me desenvolver espiritualmente, né? Ou para quem acredita em outras vidas podem reverberar nisso e deixar ela mais atrofiada. Então, eu tenho medo de me desenvolver tanto espiritualmente como profissionalmente, né? Como evoluir como um ser humano, você vai diminuindo, atrofiando essa glândula, então você não vai se comunicando tão bem com o seu eu superior, né? Caramba. A sua energia vital. E fisicamente isso pode trazer alguma coisa? Sim, quando você tá atrofiada daí ela vai ter menos... tem a intoxicação, né? Você vai produzir menos hormônios, né? Toda a função fisiológica dela vai ficando cada vez menor. Entendi, que é aquela coisa do hormônio do sono, que que desintoxica, é isso? Esqueci. Ele é anti-inflamatório, né? Ele é antioxidante. Antioxidante, é isso. Ah, entendi. Tanto então, que hoje, pacientes com câncer, a gente dá altas doses de melatonina, né? Para ajudar a fazer essa desintoxicação. Essa desinflamação, esse efeito antioxidante que a melatonina tem. Eu tô falando errado toda hora. Desinflamação, efeito antioxidante, No Covid, a gente usou muita melatonina, né? Para tratar. Pelo esse efeito, não pelo efeito do sono. Entendi, mas pelo efeito de ser anti-inflamatório, né? Não sabia, que interessante. Entendi. Então, assim, se a gente não trabalha a glândula pineal, ela atrofia e a gente pode se inflamar com mais frequência, esse tipo de coisa. Uhum. Caramba, que legal. Tenho outra pergunta aqui, que eu vi você falar sobre contaminação eletromagnética. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que é isso, como que a gente pode se contaminar, o que pode causar. A contaminação eletromagnética, ela vem das redes de Wi-Fi, antenas, radares, né, computadores. É a energia que esses aparelhos, né, antenas de alta tensão, emanam. Então, são alta frequências, são energia de alta frequência, tanto que é por conta disso que eles se comunicam, né, radar com avião e afins, né, e a gente se contamina por estar exposto muito tempo com aquilo, principalmente o 5G, né? Olha. Então, o 5G hoje... poucas tecnologias conseguem bloquear o 5G para a gente se contaminar. Quando a gente se contamina muito principalmente quem trabalha muito com o celular, com o computador, fica o computador 2, 3 telas, mais o celular, ou mora do lado de um radar, do lado de uma antena de rádio, de TV, tá recebendo radiação 24 horas ali em cima de você. Os sintomas que acontece com a radiação, ela vai despolarizar as nossas células, vai deixar a célula mais fraca, a ação antioxidante que naturalmente a gente tem, ela vai diminuir, né? Outros sintomas, ela muda a frequência do cérebro, né? Ela deixa o seu cérebro mais agitado. Então, quando chega à noite, você entra numa frequência cerebral mais baixa para você poder dormir, né? Uhum. Fazer o sono profundo. Quando você é intoxicado por contaminação eletromagnética, você não consegue diminuir essa frequência cerebral. Então, aquelas pessoas que não conseguem dormir, que ficam pensando o tempo todo, que, nossa, eu penso, minha cabeça gira, eu não consigo baixar e fazer um sono tranquilo, tem grande chance de estar fazendo a contaminação eletromagnética, porque ele não deixa a frequência abaixar, ele mantém a frequência cerebral alta, então você não consegue ter essa regulação. Entendi. Né? Então, uma pessoa com insônia pode ser esse o problema. Sim. Você tocar em alguma coisa e dar aquele choque. Sei. Né? Ou arrepiar o braço, você tocar em algum lugar de arrepiar, é um sintoma também de contaminação. Então, a contaminação cerebral
A contaminação eletromagnética deixa com muita depressão, muita ansiedade, diminui a sua imunidade, porque ela vai despolarizar as células. Caramba, muitos problemas. E isso, assim, então, assim, de fato a pessoa precisa ficar longe do celular ali perto da hora de dormir, por exemplo, já O ir ideal é desligando você os deixar eletrônicos. ou o aparelho em outro cômodo, ou em modo avião. Em modo avião você bloqueia tanto o 5G como a radiação que o aparelho em si emana, né? Desligar o Wi-Fi, ou o Wi-Fi nunca pode estar no mesmo local que você dorme, então no seu quarto, sempre em outro cômodo, porque ele atinge uma grande área, né? Tanto que se você está na sala, no quarto, você funciona, né? Desligar ele. Hoje existem alguns aparelhos de radiestesia que conseguem bloquear, são poucos que conseguem bloquear essa radiação, né? Então, você pode ter em casa, mas o ideal é você não usar aparelho Bluetooth, né? O fone Bluetooth, porque o fone Bluetooth fica emanando radiação e está do lado do seu cérebro, então você está dentro do seu ouvido. Então, o fone com fio é a melhor coisa que a gente tem, porque ele não tem isso. Ou, se você puder em casa, em vez de ter o Wi-Fi ali no seu computador, se você trabalha o dia inteiro, ser uma internet a cabo, né? Entendi. Existem algumas coisas que a gente consegue bloquear com cristais, com placas de radiestesia ou com alguns selos de radiestesia que a gente coloca e bloqueia, a gente para a radiação diretamente na gente, né? Ah, legal. Então, uma maneira de ajudar isso. Sim. Inclusive, uma pessoa me deu uma vez um adesivinho que falou que era pra colar atrás do celular. Que é um triângulo. Acho que é. Eu não lembro direito como é que é, mas eu não colei ainda. Então, isso vai ajudar Ajuda. a parar de... Ele não vai bloquear o 5G, Tá? Mas ele vai bloquear a radiação que o aparelho em si tem. Entendi. Já é Que alguma deve coisa. ser o escape, né? Que é uma placa de radiestesia. Legal. E além dessas coisas, né, pra eu... Tem alguma coisa que eu posso fazer pra não me contaminar tanto com, né, eletromagneticamente? Porque, por exemplo, eu moro perto de antenas. De várias antenas. O que eu faço? Em relação à casa em si, né? Ao imóvel em si. Quando a gente chama um radiestesista, né, que é uma pessoa que mexe com radiestesia, ela vai ver se a sua casa está com contaminação, né? Ela tem algumas ferramentas que ela vai ver se a sua casa está com contaminação. Ela também vai acabar vendo se você tem alguma rocha fraturada embaixo, se você tem muito encanamento passando embaixo, porque isso também atrai, deixa você com uma energia mais para baixo. As células também despolarizam igual a contaminação eletromagnética. Então, daí ela vai indicar para você algumas placas de radiestesia, né, que são algumas geometrias sagradas que você pode colocar. Existem alguns aparelhos específicos quânticos que você consegue colocar. Então, ela vai analisar a sua casa em si. Minha casa não está contaminada, mas eu trabalho em algum lugar que tem muita tecnologia, né, tipo, muito computador. Então, eu fico o dia inteiro ali. O pessoal do TI, né? Por exemplo. Isso. Você pode andar com alguns cartõezinhos que ajudam a te bloquear. Ou outro jeito é você fazer aterramento, né? Colocar o seu corpo em contato com a natureza. Se você trabalha todos os dias, o ideal, todos os dias, ou você pisar na grama ou na areia. Pode ser um pedacinho de grama, uns 10, 15 minutos. Esse contato faz, eletricamente, a gente mudar a polaridade. Porque o computador faz a gente deixar uma polaridade mais negativa. E o contato com a terra como se fosse puxasse essa energia. Ou a areia, né? E aí equilibra. E daí consegue equilibrar. Agora, se você não mexe tanto com isso, mas é bom sempre você aterrar, nem que for uma vez por semana, a cada 15 dias. Mas quem tem muito contato, o ideal seria todos os dias, ou andar com as placas, né? Entendi. Dá pra ter um vaso bem grande em casa, de repente, botar uma terra ali e pisar. Sim. Quantos minutos por dia? Uns 15. Uns 15 por dia. E aí tá uma explicação científica, então, porque a gente tem tanto bem-estar na natureza, né? A natureza, abraçar a árvore, essas coisas. Ela deixa você eletricamente melhor, energeticamente melhor, como se ela tirasse as energias ruins, né? Principalmente o mar, quando você mergulha no mar, o sal grosso ajuda você a descarregar a energia ruim e ela repolariza você.
Né? Não é misticismo barato isso, Não. né? Que legal. Tem muitos artigos mostrando que aterrar, pôr o pé na grama, né? Até os hormônios começam a trabalhar melhor, né? Porque é o que eu falei, eles dão energia, eles tiram a energia ruim, eles conseguem repolarizar as células de novo. Então, você tem mais energia para as células trabalharem. Vai equilibrar a nossa frequência. Isso. Gente, estou encantada. Amei. Ai, está acabando, que triste. Mas eu tenho uma pergunta que fizeram lá no Instagram, que eu achei bem bacana, até porque eu não conheço muito de medicina ortomolecular. E a pessoa quer saber qual a diferença entre a medicina quântica e a ortomolecular. Tem diferença? Como é que é isso? A medicina ortomolecular, eu não faço a medicina ortomolecular ainda, né? Já é algo que eu tenho muita vontade de estudar. Então, não tenho tanto conhecimento para falar dela assim. Mas ela mexe com muito reposição de minerais, de suplementos, né? Principalmente minerais. E ela não mexe energeticamente com o paciente. Ela não vê os corpos sutis do paciente. Eu faço muita reposição de mineral, muita reposição de nutriente, mas... de acordo com o corpo sutil da pessoa. Então, a diferença é que um não vai abranger a partes dos corpos sutis e o outro vai. Mas é a base de tipo de reposição de minerais, de nutrientes. Entendi. Mas é algo meio parecido, é isso? Ou não também? Não tem nada a ver? A medicina quântica, para tratar o corpo, às vezes, desparasitar, desintoxicar, ajudar a equilibrar o terreno biológico, ela usa também muitos conhecimentos da ortomolecular. Entendi. Né? Mas a quântica vai ter essa questão de tratar também os outros corpos, né? Sim, a frequência do seu campo, né? O que você atrai, a sua malha magnética, a gente fala disso, né? Entendi. Legal. Bom, pra gente fechar aqui, como que você pode falar pra mim, pro pessoal que tá assistindo, como que a gente equilibra, então, físico, mental, espiritual? Pergunta fácil essa, hein? Só que não, né? Primeiro, a pessoa tem que estar disposta a querer se curar e querer se equilibrar, né? Porque não é um caminho fácil, nem um caminho rápido, né? Fisicamente, provavelmente vai ter que fazer higiene do sono, melhorar a alimentação, atividade física, né? Tentar ver jeitos de se estressar, vícios, né? Ou compulsões, tentar mudar, ver o que tá de errado na vida física do paciente, né? De hábitos, e tentar melhorar aquilo ali. Então, esse já é um ponto, acho que para muitas pessoas é o mais difícil, né? Tirar algum alimento ou fazer uma reeducação alimentar, né? Tapoé de plástico. Filtro de cloro no chuveiro, essas coisas assim. Então, a pessoa tem que estar disposta a isso. A parte emocional, né? Saber que você vai ter que enfrentar seus medos, vai ter que cutucar feridas que às vezes você está tentando deixar para trás, mas se você deixar para trás, você vai colher lá na frente alguma coisa ruim, seja algum desequilíbrio, alguns sinais, sintomas, ou já alguma doença, como é que fala? Já... Genética? Não, alguma doença que já se instalou. Ah, tá. Né? Já se instalou. Eu não tratei alguma emoção, mas é o que eu falei. Você fica tanto tempo remoendo aquilo que depois de um tempo... Já não tem mais o que vai fazer, se instalar já tá ali. E, quer dizer, tem o que fazer, mas vai ser mais difícil do que você prevenir. Isso, vai demorar mais, né? E na parte espiritual, você está disposta a se comunicar com o seu superior, a ativar essa chamatrina, essa energia que você tem, seja com yoga, seja com meditação, seja conhecer novas, não vou falar religiões, mas entender mais sobre a espiritualidade em si, né? Então, não é um caminho rápido, não é um caminho fácil, mas quando a gente tem os três em equilíbrio, a gente dá mais força para o nosso corpo se defender das intoxicações do mundo tóxico que a gente vive. A gente dá mais força para a nossa imunidade agir. Se eu tô muito triste, muito desanimada, com a energia lá embaixo, eu vou diminuir a energia que eu tenho no timo. O timo é onde produz as células de defesa. Então, se a minha energia está muito baixa, o timo também está com a energia baixa. Então, o meu sistema imunológico vai estar fraco. Então, se eu estou equilibrada, lógico, a gente sempre vai ter nossos altos e baixos. A gente tem que ter a resiliência de parar e falar, pô, alguma coisa está acontecendo, então eu preciso fazer mais isso ou mais aquilo. Ou pedir ajuda, né? Sim. De um terapeuta, de um médico, de alguma coisa. Ou ir para a natureza, né? Quantas vezes você está muito estressado, você vai para a praia, ou você vai numa cachoeira, parece Sim. que você volta com outra energia, outra pessoa, né? Às vezes, atos assim já vai te ajudar a equilibrar.
e melhorar o seu corpo, porque se a gente está em desequilíbrio, vai abrir portas para a gente se intoxicar, a gente inflamar, ativar genes de doenças que estão silenciadas no nosso corpo. Então, não é um caminho fácil, mas a gente ajuda a guiar esse caminho, né? É o que eu falo, eu não dou a cura para o paciente, eu ajudo ele a achar a cura dele, né? Normalmente a cura está dentro dele, mas eu ajudo ele a achar, abrir e fechar certas portas na vida dele, acessar, né? Acessar. Legal, muito bom. E aí, né, com esse equilíbrio, como você falou, a gente vai conseguir viver melhor neste mundo doido que a gente vive, cheio de tóxico, né? Porque, assim, não dá pra gente se refugiar na floresta e ficar dentro de uma bolha, né? Então, a gente precisa viver nesse mundo. E eu acho que a gente quer também, tem coisas legais e tudo mais, apesar, né, das coisas ruins que também tem. Eu acho que o legal é isso, a gente ter esse conhecimento para aprender, então, como que eu vivo melhor com esse tanto de tóxico, com a poluição, com sei lá o quê, né? Eu acho que é isso. E eu tenho certeza que o pessoal conseguiu ter aí mais uma ferramenta, mais um conhecimento para poder agregar e viver melhor, para não pirar, né, gente? Não pira neste mundo louco. Tem aí, ó, a doutora Giulia Sgarbi, né? Giulia Sgarbi, para te ajudar a equilibrar aí o seu corpo sutil, o seu corpo físico, o seu corpo espiritual. Mais uma ferramenta aí para vocês. Doutora Giulia, muito, muito obrigada. Eu amei esse papo. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu tenho certeza que o pessoal vai amar e vai querer mais também, porque tem tanta coisa para perguntar, acho que tanta coisa ainda que a gente pode tanto dar de dica para o pessoal já ir fazendo em casa, né? E também para eles saberem que tem mais essa alternativa, mais essa opção, né? Procurar um médico quântico, que vai ser muito legal. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, se vocês gostaram, curtam este vídeo, que é muito importante. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Compartilha com todo mundo que você conhece, que você acha que é saudável, que não é saudável. Porque é isso. A gente vive num mundo que tá intoxicando a gente. Então, alguma coisinha aí vai ser bacana da gente prestar atenção, limpar, desintoxicar, pra gente viver melhor. Então, compartilha com todo mundo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve também, tá certo? Segue a gente nas redes sociais pra você mandar a sua pergunta pros nossos próximos convidados, se você não conseguiu mandar para doutora Giulia, por exemplo, tá certo? E é isso, segue a doutora Giulia também para você saber mais ainda sobre esse assunto, que ela tem muito conteúdo bacana. Valeu, pessoal, tchau!